Fala rapaziada, acabou agora o Mundial Sem Kimono da IBJJF, um evento que foi transmitido exclusivamente na Flow Grappling. Tivemos grandes lutas, né? E eu começo esse vídeo fazendo uma menção honrosa ao meu amigo, meu irmão, né? E atleta também, né? Porque eu sou preparador físico dele, do Alexandre Jesus, Robinho. Perdeu na semifinal da categoria médio, perdeu do Hugo Marques, que acabou sendo campeão, né? Tô dando uma prévia. E perdeu no detalhe, né? Ele fez uma campanha muito dura ontem até as quartas de final, mas a gente está colhendo os frutos, o Robinho está colhendo os frutos do trabalho que a gente vem fazendo, que ele está fazendo, né? Eu sou só um colaborador e parabéns, moleque, você mandou muito bem e ficou em terceiro na categoria médio. Então vamos lá. A gente começa sempre, né, o evento com os finalistas do absoluto, né? Então na final do absoluto nós tivemos o Roberto Cyborg da Fight Sports com o Pedro Marinho. Então, por consequência, nós começamos, né, com as lutas deles, da categoria, e o Pedro Marinho ganhou do Wagner Rocha por 4-0. Eu, na minha visão de árbitro, né, eu acho que esses 4 pontos... Eu acho que o Pedro ganhou a luta, mas eu acho que os 4 pontos não remeteram a isso, uma vez que quem buscou a luta o tempo todo foi o Wagner. Né, e toda vez que ele investia, ele pontuou nas investidas de queda do Wagner. E na minha interpretação, é subjetivo, né, eu não daria os 4 pontos, mas de qualquer maneira, se fosse na decisão, o Pedro levaria. Né. Depois a gente passou para a luta do Cyborg contra o Vitor Hugo, uma luta, cara, eu achei que ia ser paradona por ser 2 pesadíssimos. Os caras até na metade da luta tava parado mesmo, mas depois dos 5 minutos, os caras ligaram o turbo. O Cyborg, por sua vez, eu tinha até comentado com a minha irmã, com a Juliana, né? Ele pegou, falei assim, na hora que der 5 minutos, esse coroa vai explodir e vai começar a fazer a força da vida dele a partir dos 5 minutos. Dito e feito, o Cyborg fez 4-0, pegou as costas do Vitor Hugo no movimento que ele girou, acabou pegando as costas e fez 4-0, campeão mundial pesadíssimo. E na primeira luta que eu falei, né, Pedro Marinho foi campeão no peso pesado, tá? Aí a gente vai lá para baixo, porque nós começamos nas categorias de baixo e começamos com o peso galo, né, com o Reuter Lima, aluno do meu amigo Cação, da Gracie Barra, lutou contra o Estevão Garcia. Uma luta estava parelha, mas no começo os dois puxaram, fizeram double pull ali, né? Só que o Estevão conseguiu fazer um giro muito bonito para as costas, pegou as costas do Reuter e finalizou com um mata-leão nas costas. Então o Estevão Garcia foi campeão mundial sem kimono, peso galo. Né? Passamos para o peso pluma, Paulo Miyao versus também, né, outro Estevão, né? Eu não gostei particularmente, não gostei dessa luta, porque o Estevão ele jogou com o total na regra, ele ficou ajoelhado o tempo todo e ele não permitia que o Paulo puxasse para a guarda, porque senão seria 2 pontos, mas ele não investia também. Só que no movimento, no comecinho da luta, no iniciozinho da luta, fez a diferença para a luta e na decisão dos árbitros, né? O Estevão ficou com o título mundial em cima do Paulo Miyao. Eu confesso que de todas as lutas foi uma das piores, né? Só perdeu pelo meio pesado, eu vou falar dela, né? Então o Estevão foi campeão do peso pluma. Passamos para o peso pena, lutão, a melhor, disparada, a melhor luta do Diego Batista contra o João Gabriel Souza. Os caras caíram para dentro, fizeram uma disputa sem kimono digna de final de mundial
de verdade, muita troca de posição, muita troca de birimbolo e a luta muito movimentada, os 10 minutos insano, num gás, num vigor físico muito grande, né? A luta terminou empatada, justíssima, 4-4, porém, né, o Diego acabou vencendo, né, com 3 vantagens, né? Ele acabou levando a luta e se sagrou campeão mundial. Passando para o peso leve, Gianni Grippo e o Lucas Silva, também aluno do meu amigo Cação, o Luquete. Né? O Luquete foi azarão total, correu por fora nessa categoria, de verdade, foi uma surpresa, né? Mas chegou na final e começou muito bem. Acredito que se ele tivesse continuado com a estratégia dele, né, do que ele iniciou, que ele começou ganhando do Gianni, se ele tivesse continuado dentro da estratégia que ele traçou na primeira metade da luta, ele teria ganhado. Só que ele acabou dando um bote de 50-50, faltando 3 minutos para acabar, e aí o Gianni foi progredindo e construindo a posição, acabou colocando o joelho no chão ali o Luquete não sabia se ele defendia 50 para repor, e aí por cima também ele veio, o Gianni encaixou um katagatame e acabou finalizando. Infelizmente o Luquete dormiu, né, apagou na luta, mas tá de parabéns, fez uma campanha muito boa, a luta foi muito boa, né, o Gianni Grippo foi campeão, mas o Luquete estava dentro do páreo, mas o Gianni Grippo se sagrou campeão por finalização. Passando para o peso médio, que eu já tinha adiantado, né, Hugo Marques contra o Dante Leon. Eu vi um favoritismo muito grande do Dante Leon, né, e aí vai o meu palpite, né, porque americano não sabe lutar IBJJF, né, o Dante Leon acabou tomando punições com relação à reclamação com a arbitragem. Na IBJJF a gente não pode conversar com o árbitro, é aceitar e ficar calado, né? E acostumado a lutar os eventos da Flow Grappling, Who's Number One, luta casada que se conversa muito com o árbitro, não rolou. Mas não fez a diferença, né? O Hugo fez 3 vantagens nele. O Dante puxou ele para... Na verdade, o Hugo Marques surpreendeu no começo da luta, puxou o Dante para a guarda, bateu uma raspagem, mas aí depois o Dante defendeu a primeira vantagem, depois o Dante Leon puxou para a guarda e o Hugo começou a trabalhar ali por cima, bateu de lado, fez outra vantagem, e aí a terceira vantagem veio de reclamações. Então o Hugo Marques, campeão peso médio da categoria que eu acabei falando do Robinho, né? Passamos para a luta dos meios pesados, que eu vou te falar um negócio. No final ela ficou muito clara o que estava acontecendo para a gente que estava assistindo, eu e a minha irmã, né? A gente estava assistindo no computador, né, na Flow Grappling, que a final, vamos lá, né? A final foi o Jefferson Garese contra o Pedro Henrique Oliveiro, é isso mesmo, Pedro Henrique Oliveiro, né? E o Pedro, ele tava jogando por cima, mas ele não entrava, ele vendeu o susto a luta toda, e nas horas, mesmo ele por cima, né? Ele por cima, a gente estava ficando agoniado, porque ele não queria lutar, ele não entrava dentro do Jefferson para lutar, para tentar passar a guarda, para fazer alguma coisa. Ele não tentou fazer nada, né? Mas no final da luta a gente viu mesmo, ele fez uma campanha muito desgastante, né? E chegou na final exausto, chegou na final morto mesmo, né? E a gente só foi entender o que estava acontecendo na hora que acabou a luta, porque o árbitro mal levantou o braço
do adversário dele, ele estatelou no chão. Então, no meio pesado, Jefferson Garese, campeão mundial no Gi 2021. Peso pesado, já falei no começo, né? Foi o Pedro Marinho. E aí nós vamos para o super pesado, que nós tivemos o Devonte Johnson, que eu sempre falo com o meu professor do Devonte, que eu acho que ele sempre corre por fora, ele nunca chega, mas ele sempre dá uma bagunçada nas categorias, é um cara muito duro, um cara que sempre bota muita pressão na galera, né? Mas nunca chega. E ele lutou contra o José Otmar, da Gracie Barra, muito grande, muito forte, o Otmar, né? E a luta também na primeira metade, bem parada, os dois acabaram tomando faltas, porém na segunda metade da luta o Devonte deu um pulo nas costas, deu uma cinturada, né? Estavam de cima, acabou cinturou as costas do Otmar, pulou nas costas, e aí trabalhou, pegou os ganchos, colocou os ganchos, e aí ficou ali até o final. Engraçado que ele estava nas costas, acabou fechando o cadeado nas costas, e fazia tempo que eu não via a regra ser aplicada tão ao pé da letra, porque a partir do momento que quem está nas costas fecha o cadeado, ele abre mão da pontuação, né? E o Devonte acabou tomando a punição, mas já estava no finalzinho, não fez a diferença. E ele acabou tomando punição sobre esse cadeado não efetivo, né, nas costas. Ele tomou uma punição, mas não fez a diferença, porque ele ganhou de 4-0. E aí a gente parte para o absoluto. Confesso para vocês que eu estava numa torcida muito grande pro Cyborg, porque eu acho que ele merecia 40 anos, né? Um cara já veterano, foi campeão, ganhou pesadíssimo, né? E confesso que eu estava na torcida para ele ganhar e ele fazer um double gold aí, né? Mas o Pedro Marinho mais uma vez jogou em cima da regra, né? E nas investidas de queda do Cyborg ele foi capitalizando, né? E foi fazendo um jogo de contra-jogo, né? De contra-ataque em cima do Cyborg. E na decisão dos árbitros, decisão unânime, o Pedro Marinho da Gracie Barra se sagrou campeão absoluto. Ele fez o double gold que eu queria que o Cyborg fizesse do Mundial No Gi, né, sem kimono 2021 da IBJJF. Esses foram os resultados do masculino, tá? Só para fazer uma menção aqui, a Rafa Guedes fez o double gold. As lutas das meninas não foi tão disputada, né? Então por isso que eu tô falando mais as categorias não estavam tão cheias, tá? Então não é por demérito nem nada, mas a campanha dos meninos foi mais desgastante, né? Todas as finais deu para ver que o pessoal estava bem desgastado, mas tá aí. A Rafa fez o double gold, ela foi campeã da categoria dela e ganhou o absoluto em cima da Clay, né? Da como é que chama? Clay, não vou lembrar, acho que é Janete Clay. E a Rafa, mais uma vez, acabou provando, né? Uma luta muito truculenta, vamos falar dessa luta aí na final, né? Uma luta muito truculenta. A Rafa fez 10 minutos de pura força, 10 minutos de força, mas muita força. E ela ganhou de 7-0 da Clay, né? E acabou sacramentando a freguesia, né? Se não me engano, a Rafa já ganhou da Clay umas 4 ou 5 vezes, tudo sem kimono. E fechamos o Mundial,
No Gi, né? Se alguém acompanhou, quem acompanhou, né? Deixa nos comentários aí o que achou dos resultados, o que achou das lutas. Provavelmente essa semana já deve estar saindo aí no canal da IBJJF as lutas para todo mundo acompanhar, beleza? Valeu demais, galera. Bios. Whoa, I hit record it, drop, you can't ignore it.